Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que sim. No nosso encontro de hoje, nós vamos estudar sobre o ato infracional. Essa matéria é muito legal. E veja, essa aula, especialmente, nós vamos dividi-la em duas partes. Por quê? É muito grande. Então, para que nós consigamos ter aí uma média razoável de minutos de aula, eu achei por bem fracionar essa aula. Maravilha? Então, veja, gente, o que é um ato infracional? O ato infracional, de uma maneira simples, significa infração penal praticada por criança ou por adolescente. Como assim? Bem, na verdade, todo o nosso Código Penal, nossas leis penais especiais, elas são estruturadas através de crimes, perfeito? Mas veja, quando a criança ou o adolescente praticam essas condutas que estão previstas, por exemplo, no Código Penal, nós não podemos dizer que esse adolescente ele tenha praticado um crime de homicídio, por exemplo. Nós vamos dizer que o adolescente praticou um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Então, sempre que você lê na sua prova ou que você ouvir falar, fulano praticou um ato infracional, com certeza esse fulano ou é uma criança, ou é um adolescente. Maravilha? Portanto, o ato infracional, ele vai se referir tão somente às práticas de ato que são descritos na legislação penal como crime ou contravenção. Veja, nós temos um gênero que é chamado de infração penal. Maravilha? E dentro desse gênero nós temos duas espécies, que são os crimes e as contravenções penais. A contravenção penal possui uma lei especial, que é a Lei das Contravenções Penais. Então, lá ela traz crimes que o legislador entendeu, crimes não, me perdoem, ela traz condutas que o legislador entendeu por bem classificá-las como contravenção. Qual é a diferença entre um crime e contravenção? Na contravenção, a sanção aplicada, a punição aplicada é uma prisão simples, enquanto que nos crimes nós temos outros regimes, nós temos a pena privativa da liberdade, que pode ser de reclusão, perfeito, ou de detenção. Mas para você, por hora, basta saber que o ato infracional é equivalente a um crime ou a uma contravenção penal. Perfeito? Então, veja, com relação ao ato infracional, nós temos o que é chamado de tipicidade delegada. Por quê? Porque o ECA, ele não traz dentro dele as condutas que são ato infracional. Como eu disse a vocês, nós vamos utilizar os crimes e as contravenções penais de outras disposições legais. Então, veja, exemplo, a conduta do artigo 121, que é matar alguém, quando praticado por um adolescente, quando praticado por uma criança, é chamado de ato infracional análogo ao crime de homicídio. Perfeito? E aí, veja, para que nós possamos determinar se no momento daquela prática do ato infracional, a pessoa realmente praticou um ato infracional e não um crime, nós usamos uma teoria que é chamada de teoria da atividade. Então, por exemplo, suponhamos que você tem 17 anos hoje, e aí, 11h30 da noite, você deu uma facada na vítima. E essa vítima morreu só amanhã, quando você já completou 18 anos de idade. Veja, nesse caso, para você, aplica o ECA ou o Código Penal? Com base nessa teoria, nós vamos aplicar o ECA. Por quê? No momento da sua ação, que foi a facada, que somente no dia seguinte deu causa à morte da vítima, você tinha 17 anos. Então, veja que
a idade em que você estava no momento da morte real da vítima não importa. O que importa é que no momento da sua ação, você tinha menos que 18 anos, tá? Então, esse é o contexto geral. Agora, muitas vezes, o que acontece? Você tem 18 anos, me perdoem, você tem 17 anos, e aí você matou alguém. Beleza, beleza sim, por nosso exemplo, né, gente? Matar alguém nunca é beleza, mas por nosso exemplo. Beleza. E aí, o que acontece? Você recebe uma medida socioeducativa de internação, que a gente vai estudar ela depois. A internação ela é de 1 a 3 anos. Nesse caso, se, por exemplo, você com 17 anos receber uma medida socioeducativa de internação, você vai ficar lá 18, 19, 20 anos no local para o cumprimento de medida de internação com outros adolescentes, muito embora você já tenha atingido a maioridade. Então, veja que, em regra, ECA só é aplicado para quem tem menos de 18 anos. Contudo, dentro da área criminal, contudo, se porventura você, com 17 anos, sofreu uma medida socioeducativa que vai extrapolar um ano, você ainda será regido pelo ECA, mesmo já tendo atingido a maioridade. Então, isso tudo que eu acabei de dizer é o que está delimitado aqui neste breve resumo. Então, veja. Excepcionalmente, haverá a responsabilização até os 21 anos, mas se refere apenas ao cumprimento de medida socioeducativa, a qual teve como fato gerador um ato praticado antes de completar a maioridade penal. Maravilha? Agora, quando eu tenho um ato infracional praticado por criança, que você agora já sabe, é qualquer pessoa que tem 12 anos incompletos, ou seja, pessoa que tem até 11 anos, perfeito? Essa pessoa ela vai possuir um tratamento especial. Nesse caso, se eventualmente uma criança praticar um crime ou uma contravenção, praticar um ato infracional análogo a um crime ou uma contravenção penal, essa criança vai receber unicamente uma medida protetiva, que vai ser aplicada pelo Conselho Tutelar. Então, vejam vocês, adolescente praticando ato infracional, ele recebe medida protetiva e medida socioeducativa. Criança, somente medida protetiva. Então, guardem isso, que isso é muito importante, tá? Sempre que uma criança for flagrada praticando um ato infracional, ela será encaminhada para o Conselho Tutelar e não para o delegado de polícia, ok? Agora, nesse encaminhamento, nós vamos até ter um registro posterior na delegacia da ocorrência de um fato, que é o boletim de ocorrência. Mas veja, nesse contexto, a criança nunca, gente, veja, nunca é 100% absoluto. A criança nunca vai receber uma medida socioeducativa. Tá? Então, eu trouxe aqui para vocês um quadrinho que agora está ruim para ler, mas no seu material você vai compreender melhor, que é o que acontece quando uma criança pratica um ato infracional. Então, primeiro, ela é encaminhada para o Conselho Tutelar. E aí, veja, o Conselho Tutelar ele vai registrar a ocorrência do fato na delegacia. Depois, o Conselho Tutelar ele vai poder aplicar à criança as medidas protetivas do artigo 101, que nós já estudamos sobre ela, do inciso 1 ao 7º, perfeito? Dentro do contexto das medidas protetivas, tá? Medida socioeducativa, não. E aí, depois, se for o caso de se aplicar a medida protetiva do inciso 1 ao 7º, o Conselho Tutelar, ele mesmo vai poder aplicar sem que o Poder Judiciário conceda. Então, veja, a criança praticou um ato infracional, o Conselho recolhe ela, o próprio Conselho aplica a medida protetiva, desde que esteja entre os casos do inciso 1 ao 7º, e se precisar
da inclusão em programa de acolhimento familiar e a colocação em família substituta, que são os incisos 8º e 9º, nesses dois casos, o juiz ele vai ter que determinar. Então, vai ser necessário uma decisão judicial. Então, veja, se a criança é encontrada em flagrante na prática de ato infracional, o conselho recolhe. Depois o conselho vai lá na delegacia, lavra o boletim de ocorrência. Se for uma medida protetiva do artigo 101, inciso 1 ao 7º, o conselho pode aplicar, mas se ela tiver uma situação de risco com relação aos pais dela, a inclusão em programa de acolhimento familiar e a colocação em família substituta vai ser necessária a decisão judicial, ok? Então, exemplo, uma criança que está servindo de aviãozinho para o tráfico. Então, a própria mãe coloca essa criança para carregar droga, entregar droga nas esquinas. Veja, nesse caso, é óbvio que essa criança está em uma situação de risco no contexto da convivência familiar dela. Então, ela vai ter que ser retirada desse núcleo familiar. Nesse caso, o juiz ele vai ter que dar uma determinação judicial. Perfeito? Agora, por outro lado, quando se tratar de ato infracional praticado por adolescente, a partir dos 12 anos, esse adolescente, em regra, receberá uma medida socioeducativa e, eventualmente, e de forma cumulativa, uma medida protetiva, tá? Sempre priorizando o princípio do melhor interesse do adolescente. Perfeito? Então, portanto, a gente pode acumular medida socioeducativa e de proteção. E veja que as medidas socioeducativas, a qualquer tempo, poderão ser substituídas desde que se mostre necessário, tá? O adolescente, quando ele é surpreendido durante a prática de um crime, nós não podemos dizer que, surpreendido, aliás, na prática de um ato infracional, nós não podemos dizer que ele vai ser preso em flagrante. Esse adolescente ele é apreendido, perfeito? Então, não há uma prisão em flagrante do adolescente. Há uma apreensão do adolescente na via pública e aí ele vai ser apresentado para a autoridade policial ou para o juiz. Perfeito? São hipóteses de encaminhamento para o juiz. Quando o adolescente não é encontrado para comparecer à audiência de apresentação, quando o adolescente tem que cumprir medida socioeducativa de internação sem prazo fixado, quando o adolescente estava em liberdade, então a medida socioeducativa dele é a internação e não se tem prazo. E esse adolescente está na rua. Então, ele, quando apreendido, deverá ser encaminhado para o juiz. Perfeito? Quando o adolescente tiver que cumprir medida socioeducativa de internação provisória, tá? E quando for o caso do adolescente ter que retornar ao cumprimento de medida socioeducativa de internação quando ele houver fugido. Então, muitas vezes o adolescente foge e ele é recapturado, ele é reapreendido. E aí, nesse caso também, ele vai ter que ser apresentado para o juiz. Maravilha, gente? Agora, com relação já à apuração desse ato infracional, nós vamos seguir os regramentos do ECA e, eventualmente, em uma ou outra falta de previsão legal, a gente vai acabar aplicando o Código de Processo Penal. Maravilha? Então, portanto, né, a apuração de ato infracional possui a finalidade, né, aliás, me perdoem, né, a tutela jurisdicional, ela possui a finalidade de apurar o ato infracional, em que o próprio juiz ele vai analisar a questão da autoria do crime, da materialidade do crime, ou seja, a prova de que o crime realmente ocorreu e se esse fato foi praticado por um adolescente. Então, o magistrado ele faz toda uma análise para ver se realmente aquela narrativa que é levado ao seu conhecimento, de fato caracteriza ou não um ato infracional. Também, da mesma forma, o magistrado ele tem que verificar
todos os pressupostos de existência desse ato infracional. Então, ele também tem que ver questões relacionadas ao resultado, nexo de causalidade, tipicidade, culpabilidade, ilicitude, tudo da mesma forma como se ele estivesse analisando uma pessoa que tiver praticado um crime. Então, veja que estruturalmente, dentro da concepção, da constituição do ato infracional, o mesmo passo a passo que o magistrado faz para constatar a existência de um crime, ele faz também no ato infracional. Por quê? São a mesma coisa, mas as sanções aplicadas para cada um são diferentes. No ato infracional, no máximo, a gente vai ter uma medida de internação, enquanto que na pena privativa de liberdade, nós teremos efetivamente a privação da liberdade. Então, o diferencial é exatamente esse. Agora, dentro do processamento do ato infracional, a gente tem duas fases. Uma fase pré-processual, que é a fase que antecede o processo, por isso o nome dela é pré-processual, e temos uma fase processual, quando nós já temos a formação de um processo propriamente dito. Perfeito? Então, portanto, já na fase policial, que nós também estruturamos aqui dentro da fase pré-processual administrativa, tá? O que vai acontecer? Bem, você tem uma delegacia especializada da criança e do adolescente, e nesse contexto, nenhuma criança e nenhum adolescente poderão ser apreendidos. Lembra? Nós não aplicamos a nomenclatura prisão em flagrante. Ele pode ser apreendido se não estiver em flagrante de ato infracional e se não houver decisão judicial determinando a apreensão. E aí, veja, enquanto que em uma pessoa adulta isso é chamado de mandado de prisão preventiva, aqui nós temos mandado de busca e apreensão. Ou seja, em relação ao adolescente, a gente vai acabar aplicando o artigo 5º, inciso 51. Inciso 61, me perdoem. Ninguém será processado senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Veja, artigo 106 do ECA, que é uma réplica do artigo 5º da Constituição. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Essa parte, ou por ordem escrita e fundamentada, nada mais é do que o mandado de busca e apreensão. Perfeito? Olha lá o artigo 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, o delegado poderá determinar, dentre outras, as seguintes diligências. Depois a gente vai falar sobre ela, tá? O adolescente, quando apreendido por ordem judicial, ele deve ser imediatamente apresentado para o juiz, tá? A apreensão do adolescente fora dessas hipóteses, ela vai caracterizar o crime do artigo 230 do ECA, tá? Que é o crime que diz o seguinte: privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou sem existir ordem do magistrado nesse sentido. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Maravilha? E aí, veja, já que estamos tratando do flagrante, como é o processamento do flagrante de ato infracional? Então, nós temos vários momentos, e eu trouxe aqui um esquema que pode te ajudar a memorizar, tá? Melhor dizendo, que pode te ajudar a compreender sem que você tenha que decorar. Então, veja, primeiro momento, o adolescente apreendido em flagrante deverá ser cientificado de seus direitos e encaminhado para quem, gente? Para o delegado de polícia, com a comunicação imediata para quem? Para o juiz da infância e da juventude, bem como sua família ou qualquer pessoa por ele indicada. Se houver defensoria pública no local,
né, especializada para adolescentes, ele vai ter que ser encaminhado para a Defensoria Pública, mesmo quando esse adolescente tiver praticado o crime junto com uma pessoa adulta, tá? Então, em havendo Defensoria Pública, essa criança será, criança não, me perdoem, esse adolescente será encaminhado para a Defensoria Pública. O que o adolescente tem de direito? Identificação de quem o está apreendendo, não ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, em condições atentatórias à sua dignidade ou que coloque em risco a sua integridade física, tá? E o direito de ser somente identificado, se já for identificado civilmente, ele não pode ter uma identificação compulsória, tá? Como assim, professora? Ora, se ele já tem RG, ele não vai ser obrigado a tocar o piano, que a gente diz que é aquela identificação realizada através das digitais. Então, isso também é o direito do adolescente. Aqui, né, nós temos os artigos dos quais eu acabei de fazer um resumo para vocês. Então, são todos artigos importantíssimos. Gente, essa aula, na minha opinião, é a mais importante do curso, perfeito? Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante delito ou por ordem escrita do juiz. Perfeito. 172. O adolescente apreendido em flagrante será desde logo encaminhado para o delegado. Se eu tenho repartição policial especializada e em se tratando de ato infracional, com um coautor que é maior, o que vai acontecer? Vai ficar na delegacia especializada, tá? E aí, depois, num segundo momento, esse adulto vai ser encaminhado para a repartição policial específica. Perfeito? E aí, o 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão imediatamente comunicados ao juiz e a família ou qualquer pessoa por ele indicada, tá? Então, esse é o primeiro momento, tá? Segundo momento, essa apreensão em flagrante, ela tem que ser formalizada. Então, veja, se o adolescente praticou uma conduta com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, vai ser lavrado um auto de apreensão do adolescente, tá? Que para uma pessoa adulta corresponde ao ato de prisão em flagrante, tá? Olha lá, artigo 173. Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do disposto no artigo 106, deverá lavrar o auto de apreensão, ouvidos as testemunhas e o adolescente. 2. Apreender o produto e as infrações do crime. E 3. Requisitar os exames ou perícias necessárias à comprovação da materialidade e da autoria da infração. Beleza. Bom, e se o adolescente praticou ato infracional sem violência ou sem grave ameaça? O delegado ele vai lavrar um boletim de ocorrência circunstanciado, tá? Ao invés de lavrar um auto de apreensão. Perfeito? E aí, veja, bem, se é violência ou grave ameaça, é lavrado o auto de apreensão. Se não é, um boletim circunstanciado. Terceiro momento, encerrada a formalização da apreensão, o delegado ele pode tomar duas decisões. Primeira, tá? Libera o adolescente aos pais ou responsável, através da assinatura por esses pais ou responsável de um termo de compromisso que será um comprometimento de apresentar esse adolescente no mesmo dia ou no dia útil seguinte ao Ministério Público. Lembra da oitiva informal que a gente falou? A gente vai chegar lá, dá uma segurada. Então, esse é o teor do artigo 174. Também um artigo super importante, tá? Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou no próximo dia útil seguinte, exceto quando for muito grave o ato infracional e a repercussão social também for muito grande, esse adolescente ele vai ter que permanecer internado
para a sua própria segurança. Então, quando for algo muito grave, que gerar uma repercussão social muito grande, excepcionalmente, esse adolescente ele vai ficar internado sob os cuidados do Estado, sem estar no convívio da família e sem apresentação ao Ministério Público, tá? Então, veja, a segunda exceção, esse 176 a gente já falou, né? Que é o adolescente quando liberado, e aí o delegado vai encaminhar diretamente esse adolescente ao representante do MP. A segunda exceção, o delegado ele vai entender por bem manter o adolescente apreendido, mesmo que tenha feito a formalização através de um boletim de ocorrência circunstanciado. Quando, gente? Quando houver uma gravidade do ato infracional com muita repercussão social, e isso vai ser recomendável que ele fique apreendido ali na própria delegacia. Então, veja que é um trem mais grave do que a primeira decisão. Na primeira hipótese, a gente viu que ele é internado. Então, né, que essa primeira aqui é a regra, liberar o adolescente, beleza. Aí a gente tem lá, bom, manter o adolescente apreendido pela gravidade do ato infracional e a sua repercussão social, que é o teor aqui do 174. Maravilha? Então, olha só lá no 174. Exceto quando, pela gravidade do ato infracional, deva o adolescente permanecer internado em razão da sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. Muitas vezes o trem é tão grave que o próprio delegado mantém o adolescente em uma sala separada na própria delegacia especializada, tá? Até que ele possa ser recambiado, encaminhado para o local em que ele vai ser internado. Agora, se o delegado opta por não liberar o adolescente, então ele não quer liberar esse adolescente, o que ele vai ter que fazer? Pega esse adolescente, geralmente em crimes violentos, tá? Pega esse adolescente e apresenta ele imediatamente ao Ministério Público, com cópia do auto de apreensão ou do boletim de ocorrência circunstanciado, que nós chamamos de BOC, tá? Tá aqui no 175, isso que eu acabei de falar para vocês. Segunda opção. Não sendo possível a apresentação imediata no Ministério Público, ele vai mandar o adolescente para uma entidade apropriada de atendimento, que ficará encarregada de apresentar o adolescente ao MP em 24 horas. Ora, quando que isso, por exemplo, vai ocorrer? Às vezes é um final de semana, é um promotor plantonista, esse promotor foi atender a outra diligência, ele não está na promotoria, ou seja, não tem como haver essa apresentação. Então, o delegado ele encaminha ele para uma entidade própria de atendimento. Tá, não é esse o caso também, Laila, e aí? Bom, se não tiver local apropriado para mandar esse adolescente, ele vai aguardar a apresentação ao Ministério Público em independência da delegacia de polícia, destinada a imputáveis, onde qualquer hipótese não poderá permanecer por mais de 5 dias. Então, veja, o delegado ele não quer liberar. Primeiro, vai no MP. Não deu MP, entidade de atendimento. Não deu entidade de atendimento, que eu falei para vocês. Mantém ele lá na delegacia, em um local separado, geralmente uma sala, e esse adolescente não vai poder ficar lá por mais de 5 dias. Então, guardem essas informações, tá? Na falta de localidade, que sempre ocorre, ele fica em uma dependência separada na delegacia, tá? Isso tudo que nós acabamos de conversar estão aqui, né, no parágrafo 2º, no artigo 5º, no artigo 185. E aí eu trouxe aqui para vocês o 235, que ocorre quando há o descumprimento injustificado do prazo de 5 dias, tá? Então, a pessoa ela será responsabilizada. Aqui, no caso, o delegado de polícia. Maravilha? Agora, como é feita a apuração desse ato infracional, né, que não está em situação de flagrante? Então, houve a prática do ato infracional, mas não é um flagrante. Como vai funcionar? Bem, o delegado ele vai praticar os atos investigatórios, normal, e, ao final, ele vai encaminhar um relatório das investigações ao Ministério Público. Veja,
não encaminha um inquérito policial e não encaminha um termo circunstanciado. Ele encaminha um relatório das investigações. Tudo bem? Esse é o teor aqui do artigo 177. Então, literalmente é chamado de relatório das investigações. Quem vai fazer prova para a polícia, agente investigador, escrivão, polícia militar, nem preciso dizer que essa aula que nós estamos estudando, ela é importantíssima. Perfeito? Bem, terminado esse relatório, tá? Nós vamos adentrar na fase pré-processual. Veja, ainda não é um processo. Encaminhado esse relatório, cabe ao Ministério Público dar prosseguimento aos autos, ao feito. O que é a primeira coisa que o promotor vai fazer? Algo que é chamado de oitiva informal. Aqui não precisa da presença do advogado, tá? Então, o MP vai ouvir a história, ele não precisa reduzir a termo essa história, vai ouvir a história do adolescente, dos pais do adolescente, das vítimas e testemunhas, sempre que for possível. Essa oitiva informal tem por objetivo evitar que se crie um processo em razão do cometimento desse ato infracional, tá? Esse é o teor do artigo 179. Então, aqui eu coloquei um resumo do 179 para ele ficar mais didático para vocês. Perfeito? E se eu tenho a marcação da data para essa oitiva informal e o adolescente não comparece? Bom, nesse caso, o promotor de justiça ele vai notificar os pais ou responsável para a apresentação do adolescente, podendo inclusive requisitar a atuação da Polícia Civil ou atuação da Polícia Militar. Tudo bem, pessoal? Então, se ele é notificado e ele não comparece, o promotor vai mandar buscar, vai mandar prender esse adolescente e levar até o Ministério Público, tá? Bem, houve a oitiva informal, foi encerrada essa oitiva informal. O promotor ele tem 3 saídas. Primeira delas, ele vai entender que não foi crime. Então, ele vai entender que não foi infração penal. Gente, desculpa, ele vai entender que não foi ato infracional. Falei tudo menos o que eu precisava. Ele vai entender que não é ato infracional. Bem, então ele vai propor o arquivamento dos documentos ou das peças, e aí o juiz da infância e da juventude vai homologar. Tá? Segunda hipótese, ele vai conceder a remissão, que é a exclusão do processo, que é um perdão do Ministério Público, que depende também de homologação do juiz, ou, se for o caso, o promotor vai oferecer a representação desse adolescente. Ou seja, ele vai dar início a um processo. Ele vai dar início à fase processual. Maravilha? Primeira opção do MP. Propor o arquivamento. Quando não houver elemento suficiente de que tenha havido crime, tenha ocorrido o crime, o promotor ele vai arquivar. Então, ele vai dizer, olha, não é o caso, o fato narrado não constitui crime, e é isso, tá? Segunda opção, a remissão, está lá no 126. Esse artigo é muito importante. Vejam, antes de iniciar o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do MP poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, atendendo a personalidade do adolescente, a sua menor ou maior participação no ato infracional. Então, veja que a remissão é uma forma de exclusão do processo. A mais comum é a remissão perdão, que é aquela remissão que vem desacompanhada de medida socioeducativa. Existe só o perdão, é homologado, acabou a vida que segue para o adolescente. Não é considerada para efeitos de antecedentes, tá? É chamada também de remissão incondicionada, porque não existe nenhuma condicionante para esse adolescente. Ele é perdoado e pronto, tá? Essa remissão perdão, ela está no artigo 127. E aí nós temos a segunda, que é a remissão transação. E aí aqui você tem um perdão acompanhado de aplicação de uma medida socioeducativa, desde que não seja privativa da liberdade, ou seja, desde que não seja internação, por exemplo, ou o outro caso que é a semiliberdade, que é também uma medida socioeducativa
que priva a liberdade desse adolescente, tá? Então, veja, depende da aceitação do adolescente ou do seu representante legal. Também é chamada de remissão imprópria, condicionada ou complexa. Então, nessa remissão transação, existe o perdão, mas a condicionante de uma medida socioeducativa. Dentro das medidas socioeducativas, a internação e a semiliberdade não podem ser atribuídas como condicionantes dentro dessa remissão. Perfeito? De acordo com o 126, inclusive, ao longo do processo, essa remissão ela pode ser concedida pelo juiz. Então, a que nós estudamos até agora é do promotor, na fase pré-processual, perfeito? Ela vai excluir qualquer coisa que pudesse iniciar o processo. Mas nós temos a hipótese de remissão dada pelo juiz, como forma de suspensão do processo ou extinção do processo, tá? Essa remissão do 188, ela pode ser concedida pelo juiz a qualquer momento, inclusive desde que seja até antes da sentença, tá? Ou seja, se a remissão não é concedida pelo Ministério Público antes do processo, ela poderá ser concedida durante o processo, só que agora pelo magistrado. Perfeito? Ou seja, portanto, nós teríamos o seguinte esquema: remissão concedida pelo MP, exclusão do processo mediante homologação. Remissão concedida pelo juiz até a sentença vai ser um caso de extinção ou de suspensão do processo. Maravilha? Estouramos do nosso tempo. Com essas considerações, a gente termina a primeira parte aqui e já começamos a segunda. Até já!